E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de olheiro de hoje vem falar sobre Márcio Barbosa Vieira Júnior, o popular Marcinho, meia de 25 anos, que está sendo especulado aí como provável reforço do Cruzeiro para essa temporada 2021. Até o momento que eu faço o vídeo, ele ainda não foi anunciado oficialmente, mas segundo o noticiário, a negociação está bem encaminhada, o jogador já estaria até olhando aí imóvel em Belo Horizonte para morar por aqui, então é possível que no momento que você assiste esse vídeo já tenha rolado o anúncio oficial e ele seja jogador do Cruzeiro, mas no momento que eu faço o vídeo ainda não é. Então vamos falar um pouco aí da trajetória de carreira do Marcinho, enquanto vocês vão acompanhando lances dele, especialmente no Sampaio Corrêa na última temporada e alguns de maior destaque em clubes anteriores. O Marcinho é cria da categoria de base do Londrina e fez a sua estreia profissional em 2015. Ele entrou numa partida contra o Guaratinguetá na Série C daquele campeonato brasileiro. E nessa temporada 2015 o Londrina subiu da terceira para a segunda divisão nacional. Começou a temporada 2016 no Londrina, entrou num jogo do Campeonato Paranaense e jogou uma partida da Copa do Brasil. Mas era aquele jogador jovem, pouco utilizado, que acabou de subir para o profissional, e no segundo semestre ele foi emprestado para o Operário Ferroviário, que hoje joga a segunda divisão nacional, que na época não estavam jogando nem a quarta divisão do Campeonato Brasileiro, eles jogavam uma competição da Federação Paranaense de Futebol. O importante é que nessa passagem o Marcinho jogou 9 partidas e marcou seus 2 primeiros gols. E nessa competição que o Marcinho disputou pelo Operário, a Copa Paraná, eles foram campeões inclusive e o Marcinho não perdeu nenhuma das 9 partidas. Foram 6 vitórias e 3 empates. Começou a temporada 2017 de volta no Londrina após o empréstimo e sempre entrando no segundo tempo das partidas. Foram 7 jogos pelo Campeonato Paranaense e 4 partidas daquela Copa da Primeira Liga, sempre vindo do banco, rotina que se manteve ali na Série B do Campeonato Brasileiro, mas com um detalhe: na terceira rodada da Série B, o Marcinho faz um gol numa partida contra o Luverdense e a partir disso ele recebe uma pequena sequência no time titular, mas não consegue vingar, não foi um jogador muito regular e logo voltaria a ser reserva. Lá na 27ª rodada ele faz mais um gol, dessa vez contra o CRB, e segue sendo essa peça útil que normalmente entrava no segundo tempo das partidas. Ele fecha a temporada com 34 jogos pelo Londrina, apenas 7 como titular, 2 gols marcados e 1 assistência na Série B. Começa a temporada 2018 no Londrina, faz ali 4 partidas entre Campeonato Paranaense e Copa do Brasil sem grande destaque, e em março de 2018 ele assina então com o Oeste. Na época o time paulista estava jogando a segunda divisão do Paulistão e também a Série B do Brasileiro. O Marcinho jogou 9 partidas desse Campeonato Paulista da Série A2, inclusive os jogos decisivos, e ajuda o Oeste a subir para a primeira divisão do Campeonato Estadual. Eles ficaram em segundo lugar, o Guarani subiu junto como primeiro. O Marcinho quase não jogou no primeiro turno da Série B, normalmente era um jogador que ficava no banco de reserva sem ter oportunidades, mas isso mudou a partir da 19ª rodada, quando o jogador é titular numa partida contra o Boa Esporte e consegue uma boa sequência no time titular, mas mantendo certa oscilação. Ao final da Série B, o Oeste terminou em 15º na tabela e o Marcinho jogou 18 partidas, marcando 2 gols e dando 3 assistências. 2019 foi mais uma temporada em que o Marcinho começa no Londrina, mas acaba sendo negociado durante o ano. Ele jogou 8 partidas pelo Londrina, mas sempre naquela lógica de não conseguir se firmar, né? A coisa do santo de casa que não faz milagre. E durante o mês de abril, ele é negociado com o Brasil de Pelotas. O valor da transferência não foi revelado, mas ele deixou o Londrina de forma definitiva. Lá no Brasil ele jogou muito pouco, foram apenas 6 partidas e 1 gol marcado, todos esses jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro, mas ele acaba rescindindo o contrato com o Brasil de Pelotas ali coisa de 2 meses depois de ter estreado, porque recebeu uma proposta do Aves, que é um time português que na época estava jogando a primeira divisão. Inclusive isso deu um grande rolo, porque o jogador rescindiu com o Brasil de Pelotas para jogar em Portugal, chegou por lá, não houve um acerto entre as partes, então no final das contas ele não tinha mais contrato com o Brasil de Pelotas e não foi jogar em Portugal também. Inclusive eu achei notícia do jornal Record aqui de Portugal, de maio de 2020, que o Marcinho acionou na FIFA, tá, esse clube português, mas eles chegaram num acordo. Então o jogador certamente tinha ali um contrato assinado que o clube não quis cumprir, no final das contas deve ter rolado um caraminguá aí e ficou elas por elas. Ainda nesse segundo semestre de 2019, o Marcinho acaba assinando com o Manama Clube, que é um time do Bahrein, e o que eu encontrei de registro aqui foram apenas 3 partidas do Marcinho por esse clube. Mas essa estatística especificamente não é das mais confiáveis, porque eu achei um vídeo, por exemplo, do Marcinho
jogando, que tem ali bem mais do que 3 partidas por esse time do Bahrein, que é um time de azul, que vocês já devem ter visto alguns lances nesse vídeo aqui. O Marcinho defendeu esse time até fevereiro, né, quando houve ali a pausa do futebol por causa da pandemia, e em agosto de 2020 chegou ao Maranhão para jogar no Sampaio Corrêa. Não era titular nas primeiras rodadas, mas logo conseguiu ganhar aí uma vaga no time. O Sampaio Corrêa que começou muito mal a Série B, por causa de surto de Covid, inclusive, mas se recuperou muito bem na competição e em dado momento chegou a sonhar de fato com o acesso para a primeira divisão. O Marcinho fechou a temporada muito bem, ele jogou 37 partidas na Série B, marcou 8 gols e deu 5 assistências, sendo aí um dos melhores meio-campistas da Série B, integrando a seleção do torneio. E além desse bom desempenho na competição nacional, ele também jogou 3 partidas pelo Campeonato Maranhense, que foi terminado ali em setembro. Ele fez um gol na semifinal e também jogou nas 2 partidas decisivas contra o Motoclube, que o Sampaio Corrêa foi campeão. O contrato dele com o Sampaio Corrêa terminou no fim de janeiro, assim como a Série B acabou, e o jogador ficou livre no mercado para analisar qualquer propostas, né? Então qualquer time que quiser negociar com ele pode fazê-lo sem precisar comprar o passe dele de outro time. É uma negociação aí de salário, luvas, tempo de contrato e tudo mais. E na minha opinião é uma excelente contratação que o Cruzeiro pode fazer, porque é um cara que tá jogando bem agora, um jogador que tá com uma idade boa, 25 anos ainda, já tem experiência na Série B não apenas pelo Sampaio Corrêa, mas pelo próprio Londrina, onde ele não foi um destaque, mas participou bastante. É um jogador que bate muito bem na bola, tem uma qualidade de passe interessante, não é aquele meia paradão, é um cara que busca se movimentar, que gosta de fazer gol, e eu acho que isso é algo interessante no caso do Cruzeiro, porque a gente tá habituado nas últimas temporadas a ter uns meia atacantes que são mais atacantes do que meias, né? São aquele cara que joga muito perto do atacante. A gente passou raiva nos últimos anos com o Thiago Neves e com o Regis, por exemplo, que foram jogadores que voltavam um pouco para armar. E o Marcinho parece ser um jogador que consegue aliar essas características. Ele volta para participar da construção, mas também gosta de pisar na área e gosta de meter os golzinhos dele. A gente já falou outras vezes sobre o perfil de contratação do Cruzeiro, né? De buscar jogadores aí de menos renome, que queiram alguma coisa na carreira, que precisam mostrar serviço para fazer o seu nome, e eu acho que o Marcinho se encaixa muito bem nesse perfil. Vem para um setor que tem sido problemático, é um cara que vai encarar o Cruzeiro como uma grande oportunidade na carreira, e eu torço muito para que ele assine com o Cruzeiro e consiga jogar tão bem por aqui quanto jogou lá no Sampaio. É claro que tem uma diferença entre jogar num time de maior expressão, como é o caso do Cruzeiro, especialmente na crise que a gente vive, mas o Marcinho não me parece ser aquele tipo de jogador muito tímido, que vá sentir a pressão. Inclusive as partidas que ele fez contra o Cruzeiro, ele foi bem, chamando a responsabilidade, mostrando personalidade, e eu acho que é isso que o Cruzeiro precisa nesse momento. Tá posta a minha opinião sobre o Marcinho, porque que eu acho que seria uma boa contratação e gostaria muito que viesse pro Cruzeiro, e gostaria que vocês deixassem nos comentários a opinião de vocês também. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, e se tiver algum nome a sugerir aí pro quadro de olheiro, também fica à vontade para deixar nos comentários. Amanhã a gente tá de volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!